O que são conflitos no campo? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. Se ajeita aí que vamos começar. O conceito de conflitos no campo tem a marca da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, organização fundada em 75 com a missão de defender os interesses dos camponeses. Isso porque a CPT publica, desde 1985, um relatório que tem como título Conflitos no Campo Brasil, no qual estabeleceu uma metodologia com uma série de categorias de análise, tais como terra, água, trabalho, violência, manifestações, despejos, expulsões, tempos de seca, ações de garimpo, políticas públicas, sindicatos, ações de resistência e enfrentamento e etc. Além disso, os conceitos de trabalhadores do campo e de ruralistas são amplos, a tal ponto para que possam dar conta da complexidade da realidade agrária brasileira. Assim, no conceito de trabalhadores do campo entram poceiros, assentados, quilombolas, parceleiros, pequenos arrendatários, pequenos proprietários, ocupantes, sem terra, seringueiros, quebradeiras de babaçu, castanheiros, faxinalenses, assalariados, escravos, ribeirinhos, atingidos por barragens, pescadores, indígenas e etc. Já no conceito de ruralistas entram donatários, senhores de engenho, fazendeiros, grileiros, agroindustriais, agronegociantes, políticos e etc. A partir do descobrimento do Brasil, Portugal tentou responder à questão de como colonizar e povoar as novas terras. Então, criou as capitanias hereditárias, diante da constante ameaça de outros impérios europeus que estavam rondando Pindorama em busca do pau-brasil. Assim, a coroa, adotando o método das sesmarias, fez a doação das terras das capitanias à nobreza, cujos nobres passaram a ser os novos capitães donatários. O problema é que o donatário arrendava, o arrendatário sublocava e assim sucessivamente, sem a preocupação de medir, demarcar ou registrar as terras. E todos faziam isso uns aos outros com o incentivo de desmatar ao invés de produzir e sem nenhuma mínima fiscalização. Obviamente, tudo isso feito com a mão de obra escrava indígena ou negra. Essa é, pois, a base do latifúndio improdutivo brasileiro e também a raiz de todos os conflitos agrários desde a colônia e que duram até hoje. Há uma diferença enorme entre as sesmarias portuguesas e as sesmarias brasileiras. No caso das portuguesas, elas foram implantadas no século XIV com duas finalidades principais. Primeiro, superar a crise alimentar e segundo, assegurar as fronteiras internas de Portugal. Além disso, as doações territoriais eram condicionais, ou seja, se não cultivar a terra doada, deveria devolvê-la. Daí que vem o nome dessas terras devolvidas à coroa de terras devolutas, conceito até hoje usado na legislação brasileira. Pode-se afirmar que as sesmarias portuguesas deram certo, pois cumpriram suas finalidades. Já no caso brasileiro, pode-se afirmar o contrário, que não deram certo. Isso porque, como já vimos, uns transferiam a posse aos demais, criando uma cadeia imensa de poceiros que não cultivavam as terras, mas simplesmente desmatavam. Não havia a condição de se não cultivar, deve devolver. Pelo contrário, mais tarde, a doação não cultivada serviria de prova da titularidade da terra. Eis aí a tendência brasileira de criar e sustentar um sistema fundiário dualista. De um lado, latifúndios subutilizados com seus proprietários dominantes e superiores. E de outro lado, minifúndios superutilizados com seus proprietários subalternos e inferiores. Na época colonial brasileira, não tardou muito para que essa celeuma fosse parar nos tribunais. Passou-se a adotar como critério de solução dos conflitos jurídicos a data da concessão da sesmaria e o respectivo documento que comprovasse a titularidade. Assim, nos conflitos judiciais de titularidade, era feito um processo de discriminação para comprovar qual documento era original e verdadeiro. Já na época imperial brasileira, na transição da escravidão para a imigração, a pressão inglesa era tanta que saiu no Brasil, para inglês ver, a Lei de Terras de 1850.
Sua finalidade era regularizar as terras para atrair imigrantes e investidores. Outros falaram que seu verdadeiro objetivo era impedir a via farmer na agricultura brasileira, reservando as terras somente aos grandes proprietários. Já na época republicana, os latifundiários conseguiram descentralizar a administração da lei de terras para os estados, onde tinham mais poder e influência, mantendo em suas mãos oligárquicas o tratamento da questão agrária. É dessa época a figura do coronel e do coronelismo e suas relações promíscuas com o Estado, onde uma mão lava a outra. É dessa época também as manipulações nas formas de registro das terras, nas quais ganha destaque o grileiro e a grilagem. O grileiro é quem falsificava a documentação e mantinha relações promíscuas com os oficiais de cartórios. Logo, o que começou mal com as sesmarias só piorou com a judicialização dos conflitos de titularidade, com a lei de terras, com o coronelismo e com a grilagem de terras. Tudo isso só reafirmou o sistema fundiário dualista brasileiro. A partir da década de 30, no Brasil, apareceu um governo central forte, capaz de enfrentar o coronelismo estadual. Assim, enquanto o projeto nacional era desenvolvimentista, os estados permaneciam oligárquicos e rurais. O Estado Novo implantou, por meio de decretos-lei, o capitalismo no campo, organizou as classes rurais e passou os conflitos do campo para a competência da justiça trabalhista. Tudo isso foi interrompido com o golpe militar de 64, que mais uma vez, para inglês ver, criou o Estatuto da Terra. A ideia de reforma agrária do Estatuto era boa, mas, outra vez, foi neutralizada pela oligarquia rural e latifundiária no Congresso. A partir da redemocratização em 85, quando teve início a publicação da CPT sobre os conflitos no campo, essa longa história de conflitos agrários no Brasil apenas foi confirmada e aumentada. Ou seja, foi mantida a tendência... foi mantida e aumentada a tendência brasileira de manter um sistema fundiário historicamente dualista, que seleciona privilegiados e marginalizados, dominantes e dominados, vencedores e vencidos. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente, bons estudos sempre e nos vemos nos próximos vídeos.